Estamos de volta com Fala Joinville aqui na TVB. Vamos até às 7 horas da noite com muita informação. Segundo bloco da entrevista, estou trazendo hoje aqui a doutora Rose Casas. Ela é fisioterapeuta, é de Joinville, ela está cursando, se formando, né, em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid há 5 anos. Isso. Mas aqui em Joinville? Não, em Florianópolis, né? Em Florianópolis. Uma filial, né? Fiquei em Madrid, a matriz central. A gente tem um Brasil em Campinas e várias filiais nas capitais aí do Brasil. Eu faço em Florianópolis. Doutora Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Né? E o que é osteopatia? Então, a osteopatia é uma forma de tratamento. Eu falo de uma forma bem simples, tá? Existe um conceito mais técnico, né? Mas simplificando, é uma metodologia de tratamento. E a gente utiliza as mãos como ferramenta de trabalho, né? Uma terapia manual, então, né? E é importante salientar que é uma especialização da área da fisioterapia, então todos os osteopatas têm que ser fisioterapeutas primeiro no Brasil e cursar uma formação, né, extensa, um curso bem longo, para se tornar osteopata, né, se tornar especialista em osteopatia. Então, é uma forma de tratar, pensando sempre na integralidade do corpo humano, integração dos sistemas, pensando no corpo como um todo. Enfim, é uma forma de abordar várias patologias, doenças que os pacientes venham a ter, dores, e trazer saúde, qualidade de vida, prevenir, né, doenças. E nessa época que nós estamos vivendo, a gente vê que as pessoas estão mais tensas, né? As pessoas estão sofrendo, né? Então, eu já recebi várias informações, até de profissionais que já passaram aqui pelo Fala Joinville, que estão sendo bastante procurados, realmente, porque para lidar com as emoções, isso acaba afetando o corpo, né, doutora? Com certeza. O corpo da gente, ele guarda muitas coisas, até desde traumas físicos, né, quedas, acidentes que a gente vem a sofrer, e às vezes a gente não sente de imediato as repercussões daquilo. O corpo vai tentando adaptar e chega uma hora que ele não consegue e começa a manifestar sintomas, dores, problemas, né, no corpo. Então, a osteopatia, ela tem a capacidade de avaliar essas tensões acumuladas, essas obstruções que não deixam o corpo voltar para a cura, né? Voltar para o estado normal dele. Então, vem ser uma abordagem bem interessante, bem integrada, né? De vários sistemas. A Organização Mundial de Saúde divulgou hoje que depois que passar essa pandemia, a população mundial vai passar por uma crise emocional muito grande, né? E de vários fatores, né? E essa é na tua área assim que a gente vê que as pessoas também buscam bastante o socorro, né? Para lidar com essas emoções aí que às vezes a gente depois até que passa, mas fica ainda no corpo. Fica as tensões, né? Teve bastante procura também de pacientes com dores diversas, né? Durante essa crise aí, por acumular tensões, por preocupações excessivas, o próprio estresse, né? E quais as principais indicações para o tratamento osteopático, doutora Rose? Então, como ele é uma abordagem bem global, ele atende vários tipos de patologias, né? Normalmente as pessoas procuram mais por problemas de coluna, dores musculoesqueléticas, né? Dores, tensões musculares. Mas a gente pode tratar várias patologias, por exemplo, tratar e ser adjuvante, né? Ajudar a tratar patologias médicas, por exemplo, o paciente tem refluxo gastroesofágico, ele tem alguma doença tipo reumatismo, fibromialgia, então a gente vem a ajudar nessas doenças, né? A controlar a saúde do paciente, mas principalmente nessa parte com musculoesquelética, cefaleias, pacientes que têm dores de cabeça, né? Eles têm uma procura bem grande para tentar aliviar tudo que é mecânico, tudo que é gerado por tensão, por perda de mobilidade, de equilíbrio do corpo, tá? Repercussões que às vezes vêm à distância. Adaptações, por exemplo, assim, o paciente torceu o tornozelo. Tudo bem, aquela lesão foi imediata, mas o corpo dele vai buscar uma adaptação toda nova e pode gerar lá na frente uma dor lombar, ou algum problema. Às vezes não é só cuidar do tornozelo, né? Exatamente. Tem a ver todo o todo, né, do corpo, né, que acaba afetando, né? Então, quando a gente vai avaliar, a gente pensa tudo isso, entende? Como que o corpo está adaptando aquilo, por que ele não conseguiu corrigir, por que ele está desenvolvendo aquela tensão? Será que é só da lombar? Será que não vem à distância? Então, avalia todo esse sistema. O osteopata é um profissional que ele estuda muita anatomia, muita fisiologia, muita biomecânica. Então, ele é muito treinado para avaliar essas percepções, sabe? E, enfim, trata uma gama diversa, né, Em si, eu acho que a população mundial
ela poderia até resolver também um pouco os seus problemas na questão de postura. Nós sentamos errado, nós andamos errado, né? E agora com o celular as pessoas passam a maior parte do tempo com a cabeça baixada, está na rua, está no trabalho, em tudo quanto é lugar. Isso também recupera também um pouco, ou pelo menos, como é que a osteopatia entra nessa questão de postura? Então, aí já é mais a fisioterapia? Não, na verdade a osteopatia trata e como que a gente entende? A gente não é feito só de postura estática, a gente é dinâmico, né? Então a maior parte dos problemas dos pacientes é a falta do exercício, de ter movimentos distribuídos de maneira ampla, né, por toda a coluna vertebral. Eles sobrecarregam uma área só porque não tem sistemas de mobilidade. Por exemplo, fica muito tempo sentado, daí aquilo para a coluna vai gerando uma carga só na lombar, ou ele não muda as posições, vai gerando tensões nos ligamentos. Enfim, a gente trata de que forma? A gente avalia também os sensores posturais, porque a postura da gente ela é mediada por sentimentos, ela é mediada por posições de pé, a gente chama de sensor, tá? Captor postural, o pé. Quando a gente toca o solo, ele que informa o cérebro de como a gente tem que se posicionar. Os olhos, eles que direcionam a posição da cabeça. A ATM, que é uma articulação da mordida. Todas as tensões nessa área modificam a posição da cabeça. Então a gente trabalha às vezes nos sensores, avaliando como que isso está repercutindo no corpo. E também, outra coisa interessante, os pacientes que têm, por exemplo, cifose, que é a curva aumentada nas costas, corcunda. Às vezes o paciente tem aquela posição porque ele tem uma tensão muito grande na parte visceral, na parte cardíaca, na parte pulmonar. Às vezes é um paciente asmático que teve bronquite quando criança e que criou uma tensão tão grande ali que se a gente não trabalhar essa tensão lá na profundidade, não adianta ele fazer um exercício, um RPG, depois sai dali e já cai de novo para a posição, porque não foi tratada aquela tensão mais profunda. Então a osteopatia tem essa capacidade de avaliar esse paciente lá na profundidade, lá onde está essa tensão maior e tentar soltar aquilo ali para que tenha um efeito mais duradouro. Assim, né? A gente tem recebido aqui vários profissionais aqui no Fala Joinville, né? A gente tem conversado bastante com fisioterapeuta, com culturistas, RPG, né? E você é o primeiro profissional ligado aí à osteopatia. E, enfim, tudo é um todo, né, para resolver os problemas. A maioria dos casos das doenças são os problemas emocionais ou é postura, doutora Rose? Então, o que a gente entende? A gente sempre tem que fazer uma análise, né? A gente entende que um corpo, a gente usa um termo chamado disfunções. Disfunções é quando algo não está funcionando de maneira adequada. Perfeito. Né? Então, o corpo, ele vai acumulando algumas disfunções, mas chega uma hora que ele não consegue mais se adaptar com aquilo. E aí ele começa a gerar os sintomas, como eu falei pra ti. E quando a gente tem um estado emocional alterado, aquilo se repercute muito mais, porque daí desorganiza a capacidade que o corpo tem de repor energia, de fazer as reações inflamatórias. Então ele bagunça todo. Não que o problema emocional sozinho vai causar um problema, mas ele vai se somar com outras coisas e vai repercutir mais. Então é uma coisa que trabalha, afeta muito o paciente, né? E claro, tem as coisas que ele tem guardado no íntimo dele, as coisas que aconteceram, né? Que a gente nem sabe às vezes que tem, né? Traumas, enfim, que pode repercutir também nas emoções. O osteopata também tem que fazer aquela parte de psicologia um pouco, né? Para entender realmente, né? o paciente, né? Quando ele vem conversar, o comportamento, tudo, para você ter aí mais ou menos uma análise por onde começar. Mas é justamente isso, porque é uma abordagem global, você tem que ver essa parte biopsicossocial. Hoje está se falando muito disso, né? Abordar o paciente como um todo, como ele está inserido na sociedade, como que ele se sente, como que aquilo afeta a produtividade dele, né? Como que às vezes ele não está adaptado biopsicossocialmente, ele não gosta do trabalho que ele faz, ou ele não consegue dormir bem, ou ele está passando por um processo de relacionamento que acaba afetando as emoções dele. Ou seja, todos nós temos passado por um profissional, como a doutora Rose. Porque, olha, todos nós temos nossos problemas, né, a postura, e a gente com o tempo, a idade vai chegando, né, a gente tem que procurar um profissional para endireitar, colocar os órgãos nos lugares, né? E é óbvio que assim, é importante... desculpa, te cortei. Imagina. É importante também que assim, o que a gente trabalha como osteopata, nossa função é devolver função, né? Então, devolver movimento, devolver a capacidade daquele órgão, daquele corpo funcionar melhor.
E se tem um problema psicológico, por exemplo, indicar que esse paciente tenha um acompanhamento de um profissional adequado, né? Então, não é nosso papel fazer essa abordagem emocional, mas direcionar para que esse paciente procure um profissional e tenha um trabalho conjunto, né? Nem tudo a gente vai resolver sozinho, né? A gente vai ter que demandar para outros profissionais fazerem a parte que eles são treinados para fazer. Né? E quais os benefícios que a osteopatia pode trazer para a qualidade de vida das pessoas? Então, a pessoa que procura um osteopata, o que ela pode esperar? Que ela vai ser atendida, como eu falei para vocês, buscando sempre de forma integral, né, relacionar o que pode estar causando as dores dela. E além disso, prevenir também, você pode ir no osteopata fazer uma consulta preventiva. Você pode ir lá e dizer, será que está tudo ok com o meu corpo? Vamos fazer um check-up, digamos assim, osteopático, né? E ver todas as tensões para você minimizar os riscos de ter um problema de saúde, né? Uma inflamação, uma hernia de disco, seja lá qual que seja. E o que ele pode esperar também é que a gente bate na causa do problema dele, não só no sintoma. O que acontece? A pessoa tem uma inflamação no ombro. Tudo bem, vamos ver por que esse ombro não desinflama nunca. Por que ele perdeu a capacidade de desinflamar? Será que ele não tem uma tensão em outro lugar que está obstruindo um fluxo sanguíneo para aquele local? Será que ele não tem um bloqueio na parte vertebral, danificando ou diminuindo as informações dos nervos para aqueles músculos, fazendo com que funcione de maneira inadequada? Será que ele não tem um problema metabólico, onde o corpo dele não consegue produzir as reações inflamatórias de maneira adequada? Dentro de uma consulta, doutora, tem o lado genético também? Tem que ser avaliado também isso, né? Fatores familiares, né? Se o paciente tem uma tendência a ter alguma doença, tem que tudo ser analisado. Quando o paciente chega pra gente, ele é uma caixinha de surpresa, que é simples para você, para o outro pode ser repercutido de maneira muito... Sem dúvida. Cada um, né? Então, cada história que o paciente conta, cada detalhe vai, às vezes, fazer a diferença no tratamento dele e na cura dele. Então, voltando a falar das vantagens, né? Bater na causa, então, tratar de maneira muito mais... Buscar a eficácia, né? A duradoura, a independência daquele paciente do processo. Ter mais qualidade de vida de sono, qualidade de sono, melhor performance, melhor produtividade nas coisas do dia a dia, enfim, os benefícios são muitos aí. Acaba trazendo o equilíbrio da pessoa. Isso. E com isso o emocional fica bem. Eu costumo dizer bem. Só fazendo para saber, porque assim, é incrível os resultados, assim, não tem Poxa, que bacana. Né? E como é uma consulta de osteopatia? Então, uma consulta de osteopatia, a parte mais importante da consulta de osteopatia é a entrevista inicial, onde o paciente vai contar tudo por que ele veio até ali, né? Qual que é o que está incomodando ele, ele pode dizer, tô com uma dor lombar, mas por que te incomoda isso? Não consigo trabalhar, não consigo jogar meu futebol, não consigo ficar com meu filho no colo. Então, tentar trazer qual que é a queixa dele, o que isso traz de impacto na vida dele. E ele vai também falar sobre como que é essa dor, em que períodos que dói. Porque cada tipo de dor, ela indica um tipo de tecido que está afetado, que está pedindo socorro, que a gente diz, né? Pode ser um ligamento, pode ser um nervo, pode ser um músculo, pode ser um sistema inteiro vascular, né, que está repercutindo e gerando aquela dor. Então, cada detalhe que ele der de como que ele sente a dor, como que isso se manifesta. E aí também ele vai ter que dar um histórico todo da saúde dele geral, como que está a condição dele de sono, como que tá, se ele tem algum problema de saúde cardíaco, respiratório, se ele já teve infecções, se ele já sofreu acidentes, tudo isso vai contar. Porque eu tenho que pensar no paciente como um todo, como que isso está repercutindo no paciente, tem que entender ele. Né? E depois dessa parte de entrevista, com várias perguntas específicas, a gente vai fazer uma avaliação física, para tentar entender também como que ele está se movimentando, como que o corpo dele, onde estão as tensões. Então a gente tem testes específicos também de osteopatia, que só um osteopata vai fazer, né, para aguentar o raciocínio dele. E depois que você diagnosticou osteopaticamente, né, que é um diagnóstico osteopático, eu verifiquei, tem uma tensão, uma perda de mobilidade no segmento da coluna, tem uma cicatriz que está gerando uma irritação no sistema nervoso dele, ou ele tem uma alteração postural importante. Daí eu vou direcionar meu tratamento para essas causas. Vou consertar aquilo ali, né? Trabalhar em cima de que isso melhore para a dor dele sumir. A dor o que é? O corpo reclamando alguma coisa.
Então não adianta eu ir lá e, vou só tomar um anti-inflamatório, mas daqui uma semana que eu vai reclamar de novo, porque eu não consertei o que estava gerando. Então, mais ou menos isso. Doutora Rose Casas, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Fala Joinville, adorei, achei a entrevista extremamente importante, né? Hoje em dia, o que a gente está vivendo, a gente tem trazido aqui profissionais, especialistas que têm passado muitas informações aqui para os nossos telespectadores, e eu aproveito, claro, né, que eu também presto atenção aqui para aprender alguma coisa, enfim, ter qualidade de vida. Obrigado, doutora Rose Casas, pela sua presença, tá bom? Espero ter esclarecido. Foi ótima a entrevista, viu? Obrigado, tá? Um rápido intervalo e voltamos já com o Fala Joinville. Até já!